Fala pessoal, boa tarde, professor Alexandre aqui, 4 de novembro, 2h13 da tarde, conversinha pré-aula canônica já com os alunos, uma pessoa cortando piso aqui no prédio aqui do lado, mas espero que não atrapalhe muito a aula de hoje, né? Muito bem, estamos todos com a luzinha a postos. Tá, como eu estava falando para vocês, a gente vai continuar estudando as geodésicas numa superfície, né? Na aula passada a gente definiu o que era uma curva geodésica, provamos que as geodésicas têm comprimento constante, por exemplo, e fizemos alguns exemplos, né? Calculamos as geodésicas em um cilindro, por exemplo, tá bom? Então, só para retomar, enquanto eu reescrevo o que era a definição de uma geodésica e tudo mais, derivada covariante, quem ainda não fez isso, assina o canal, dá um like no vídeo e faz um comentário, né? É assim que os youtubers começam todos os vídeos, e eu estou encerrando minha carreira de youtuber esse semestre, eu espero, mas tem que fazer não pode perder a piada, né? Então beleza, então vamos lá, vamos lembrar o que era uma curva C, uma geodésica, né? A gente tinha uma curva parametrizada saindo de um intervalo chegando na reta, saindo de um intervalo na reta chegando na superfície M. Eu vou dizer que ela é uma geodésica quando? Se o seu vetor aceleração for um vetor normal à superfície no ponto alfa de t, né? Em cada ponto alfa de t, é um ponto da superfície, eu tenho espaço tangente. Vou dizer que uma curva vai ser uma geodésica se ela tiver o vetor aceleração perpendicular à superfície, né? Se isso acontece, ou, de maneira equivalente, se a derivada covariante do vetor alfa' em cada instante de tempo t for zero. O que era a derivada covariante? Você tem um campo de vetores tangente à superfície, a derivada covariante desse campo é a derivada do campo como aplicação chegando em R3, e eu tomo projeção desse campo no espaço tangente em cada ponto, tá bom? Então, a derivada covariante ao longo de uma curva é isso. Eu pego o campo V de t, derivo ele como uma função de R em R3 e olho para a projeção disso no espaço tangente no ponto alfa de t. Tá bom? Então, pedir que a derivada covariante, essa derivada covariante seja zero, é exatamente pedir que a projeção do alfa duas linhas no espaço tangente seja nula, ou seja, que o alfa duas linhas seja um vetor normal em cada ponto, né? E aí, com isso, a gente tinha provado que as geodésicas sempre têm velocidade constante, mas uma coisa que pode acontecer é você ter uma curva, uma parametrização de uma curva que não é uma geodésica, ela não verifica isso, mas ela pode admitir uma reparametrização que verifica isso, né? Aqui é uma coisa importante, né? Se você tem uma curva alfa, quando você reparametriza a curva, a direção tangente é a mesma, né? Porque reparametrizar você vai compor com o diffeomorfismo da reta, a derivada da reparametrização vai ser, se esse diff for h de t, vai ficar h' vezes alfa', ou seja, a primeira derivada da reparametrização é sempre paralela à derivada da parametrização original, mas o alfa duas linhas não, né? O alfa duas linhas vai, a reparametrização beta duas linhas vai sair como uma combinação linear do alfa' e do alfa duas linhas. Então, pode calhar de você ter uma curva que o alfa duas linhas não é normal, mas ela admite uma reparametrização de modo que essa reparametrização tem a segunda derivada normal à superfície. E aí essa reparametrização se encaixa na definição de geodésica. Então, o que acontece é que eu vou ter uma curva na superfície que ela admite uma reparametrização que mostra que ela é uma geodésica.
Essas curvas, essas parametrizações, a gente vai chamar de pré-geodésicas, tá bom? Então eu vou escrever essa definição. Isso aqui é uma coisa que passa batido às vezes, né? Você não presta atenção. Mas se você tem, então, uma superfície regular e não degenerada, como sempre, tá? E eu tenho uma curva chegando na superfície, eu vou dizer que esse cara é uma pré-geodésica. Se ela admite uma reparametrização que seja uma geodésica, ou seja, se existe um diffeomorfismo de do intervalo I no intervalo J, de modo que alfa composto com esse dífio dá uma geodésica, ou seja, essa nova beta tem o vetor aceleração normal da superfície, né? Então é pré-geodésica se admite a reparametrização que é geodésica. Bom, a gente tem uma caracterização para uma curva ser uma pré-geodésica, né? Então, primeiro resultadinho sobre pré-geodésicas. Eu vou ter que, nesse mesmo contexto, na superfície regular não degenerada, eu tenho que alfa é uma pré-geodésica, C e somente C, a derivada covariante do alfa' e o vetor alfa' são linearmente dependentes ou colineares, né? A derivada covariante do vetor tangente em cada ponto T e se esse conjunto aqui é, bom, faltou alfa', né? E o alfa' de T é um conjunto linearmente dependente. Bom, se eu estou pedindo que a curva alfa seja regular, o vetor alfa' é obviamente não nulo, né? Então é linearmente dependente para todo t no intervalo. No intervalo onde está definida a curva, tá? Como é que a gente prova isso? Vamos fazer a ida, né? Eu vou supor que a alfa é uma pré-geodésica. O que quer dizer isso? Se a alfa é pré-geodésica, ela admite uma reparametrização que é uma geodésica. Então, eu vou ter um diffeomorfismo H de J em I, um diffeomorfismo entre intervalos da reta, de modo tal que beta, definida como alfa composto com H, é uma geodésica. Bom, e aí a gente faz a conta, né? Quem que é o beta duas linhas de S? Se você derivar isso duas vezes, vai dar H' ao quadrado vezes alfa duas linhas mais H duas linhas vezes alfa', tá vendo? É isso que eu estou dizendo, quando você deriva duas vezes, você não tem mais a obrigação de que o vetor, segundo a derivada, seja normal à superfície, mesmo depois de uma reparametrização. Se for uma pré-geodésica, a reparametrização garante que o alfa duas linhas é normal à superfície, né? E aí eu vou pegar e calcular. Eu sei que a beta é uma geodésica, então a sua derivada covariante é nula e, portanto, a projeção do beta duas linhas no espaço tangente é zero, né? Então, eu tenho aqui zero, que é a derivada
da beta-linha, derivada covariante. Em cada ponto vai ser o quê? Simplesmente a projeção desses caras. E vamos lá, quem que é a projeção disso aqui? O alfa' já é um vetor tangente à superfície no ponto alfa de t, né? Então, para escrever isso direito, a gente sabe que o espaço tangente à superfície no ponto alfa de t é o mesmo que no ponto correspondente no beta h de t, é o mesmo espaço tangente, né? O ponto é o mesmo, né? E h de t, se você quisesse, a gente pode chamar isso de S para economizar a notação. Mas aí, olhando para isso, fazendo essa projeção no espaço tangente. Projeção é uma aplicação linear, então eu vou projetar o alfa duas linhas no espaço tangente. E projetar o alfa duas linhas no espaço tangente é tomar a derivada covariante do alfa'. Então isso aqui vai me dar h' ao quadrado vezes a derivada covariante do alfa' em t mais h duas linhas vezes alfa', né? O que eu quero provar é que alfa é um... Eu quero provar que esses caras são linearmente dependentes. E aqui o que eu tenho é exatamente uma combinação linear do d alfa', da derivada covariante do alfa' e do alfa', dando zero, onde os coeficientes, pelo menos um deles aqui é não nulo, e com certeza esse coeficiente aqui é não nulo, né? Por quê? Porque H é um diffeomorfismo, né? A derivada, né? Pode pegar uma reparametrização positiva, se você quiser, aquela coisa toda. Esse cara aqui pode ser escolhido sempre positivo. Um dífio, né? Derivada diferente de zero. Então isso mostra para mim ter uma combinação linear nula desses dois vetores com coeficientes não nulos. Portanto, acabou. Tá claro aí? Deu alguma dúvida? Aqui podia ter um T também, né? Professor, não ficou tão claro para mim por que a derivada covariante de alfa' deu o próprio alfa'. A derivada covariante do alfa' não é alfa', cuidado. Aonde que você está dizendo? Eu não vi quem perguntou, mas tudo bem. Quando... Ah, tá, não, é que... Ah, tá. Você entendeu, né? É que eu confundi, eu estava usando a expressão do beta duas linhas, agora é do beta linha, assim, besteira aqui. Tá bom, né? É o que eu tenho, que o beta duas linhas se escreve dessa maneira, e eu tomo a projeção no espaço tangente, observando que o espaço tangente no ponto alfa de t é o mesmo que no beta de h de t, tá bom? Aqui, na verdade, isso não tá bom, né? Aqui é no ponto beta de S, onde S é o h-1 de t. Vou escrever isso direito. Tá bom? Então, o beta duas linhas eu estou escrevendo em função de S. O H é uma função de S, então você tem T igual a H de S, por exemplo, tá bom? E aí o que eu faço, eu pego essa equação e tomo a projeção no espaço tangente. Se eu sei que beta é uma geodésica, beta duas linhas projetado é zero, alfa duas linhas projetado no tangente é a derivada covariante do alfa', e posso escrever isso exatamente porque o espaço tangente no ponto alfa de t é o espaço tangente no ponto beta de S, é o mesmo ponto da superfície, e a projeção do alfa' é o próprio alfa', né? O alfa' já é tangente. Então aí você tem essa combinação linear desses dois vetores, né? Tem esses dois vetores, dando com uma combinação linear identicamente nula, com coeficientes não nulos em cada ponto t, né? Essa equação vale para todo t, então em cada ponto t eu tenho uma combinação linear, em cada instante de tempo t, tem uma combinação linear não trivial de vetores, que prova que esses vetores são linearmente dependentes. Era isso que a gente queria, tá bom? E a volta é meio que usar resultados de EDO, na existência de soluções. Então, na volta eu vou supor que o conjunto é linearmente dependente e vou tentar provar que alfa é uma pré-geodésica, né? Então, supor que esse conjunto aqui é LD,
Se a tua curva alfa é uma curva regular, eu sei que o alfa' não é zero, né? Então, se tem um conjunto LD e um dos vetores é não nulo, é porque o outro se escreve como um múltiplo dele. Então, implica que existe uma certa função f do mesmo intervalo onde está definida a curva, chegando em R, tal que a derivada covariante do alfa' em T é um múltiplo do alfa' de T. Estou dizendo que o múltiplo em cada instante de tempo é o valor dessa função f, que é, por definição, suave, né? Quem que é essa f? Toma o produto interno com a alfa' dos dois lados e você isola o f, ele é um quociente de duas funções deriváveis. Então, beleza. O denominador não nulo, né? Então, o que precisa acontecer para que... Eu preciso mostrar que alfa é uma pré-geodésica, né? Para mostrar que alfa é uma pré-geodésica, eu preciso construir um diffeomorfismo de um intervalo j chegando no domínio da curva, de modo que alfa bola esse dífio é uma geodésica. Então, eu quero, né, tal que a beta, que é alfa bola H, seja geodésica. E aí, qual é a condição que esse dífio tem que satisfazer? Né? Para que a beta seja uma geodésica, quando que isso vai acontecer? Eu vou precisar que a seguinte coisa aconteça, né? Vamos tentar derivar tudo isso. Né? Se eu pedir, eu vou pegar beta duas linhas, pedir que beta duas linhas seja normal. A equação que eu vou querer vai ser, essencialmente, recuperar essa igualdade aqui. E aí, derivando duas vezes tudo mais, o que a gente vai concluir, eu vou precisar que H, duas linhas, mais F de H de S, né? T é igual a H de S, aqui o parâmetro da alfa é H de S, beta depende de S. Então vai ter isso vezes H' ao quadrado, igual a zero, tá? Isso aqui o que é? Isso é uma equação diferencial de segunda ordem para a função H, com coeficientes não constantes, mas o que a gente sabe é que essa EDO tem solução, né? Para qualquer f suave, eu consigo determinar uma função H que satisfaça essa equação diferencial com a condição inicial dada e pronto. Essa função H garante que a existência da H que resolve essa equação garante que eu vou ter uma reparametrização de alfa que seja uma geodésica, né? As contas estão feitas aqui no livro, mas o truque é basicamente o de sempre, né? A gente pega como fão de t uma primitiva da f, que é a primitiva da f, e a gente chama de g de t a integral de e elevado a f. Né? Sempre f é uma função suave, tem primitiva, essa composta é suave, tem primitiva, g de t está ali. A gente vai ter, então, que g' de t é exatamente essa exponencial, que é uma coisa sempre positiva, portanto, essa g é um diffeomorfismo, e aí eu defino simplesmente h como sendo a inversa dessa função. Se você põe h como sendo a inversa dessa função definida dessa maneira, ela resolve essa equação diferencial. O truque chama h' de g, resolve essa equação linear de primeira ordem,
G foi um nome infeliz para a galinha aqui, mas você resolve essa equação, reduz a ordem, né? Escreve a solução da equação de ordem reduzida, integra e corre para o braço, tá bom? Então, essa equação, essa função h satisfaz a ideal pedida, né? Vamos dar um nome para essa equação aqui. Satisfaz estrela e aí acabou, tá bom? Então, a gente tem um critério para saber quando uma curva é uma pré-geodésica. Isso quer dizer o quê? Que a imagem dela, o traço que eu vejo lá dentro da superfície é, de fato, pode ser reparametrizado como uma geodésica. Então, a menos de reparametrização, eu consigo identificar rapidamente geodésicas numa superfície. Eu tenho uma curva. Se em cada ponto a derivada covariante for paralela ao alfa', então aquela curva pode ser parametrizada como uma geodésica. E a gente vai dar mais interpretações físicas para isso daqui a pouco. E um jeito bom de fazer isso é com um outro referencial móvel adaptado à curva, né, que leva em conta o fato dela ter a sua imagem contida numa superfície. Tá? Esse é o que a gente chama de triedro. Quer dizer, dado uma curva no R3-ni, a gente tem o triedro de Frenet, que é o tangente, o normal e o binormal. A gente tem as equações de Frenet. Agora, se eu tenho que a minha curva está contida numa superfície, então a gente tem um triedro que leva em conta o fato dela estar contida nessa superfície. Esse é o que a gente chama de triedro de Darboux-Ribocourt. Tá bom? Como é que a coisa funciona? Se você tem a tua superfície, se eu tenho uma curva alfa contida na superfície, em cada ponto eu tenho o vetor normal à superfície. Vou escrever assim, tá? N no ponto alfa de t. Tenho o vetor tangente à superfície. Esses dois, eu posso supor que a curva está parametrizada por comprimento de arco, né? Uma curva com velocidade unitária. Então esse aqui é o t alfa, o mesmo do triedro de Frenet, tá bom? A gente chama de alfa'. Como é que eu construo um terceiro vetor que é simultaneamente ortogonal a esses dois? Se a tua superfície é uma superfície não degenerada e a tua curva é uma curva admissível, unitária, isso quer dizer que o produto vetorial do alfa', que não vai ser um vetor de tipo luz com n, vai produzir um cara no complemento ortogonal. E eu só preciso acertar os coeficientes em termos dos índices para garantir que essa base é uma base positiva, né? Então, como eu estou desenhando aqui no R3, a gente vai ter esse vetor V alfa, né, em cada ponto T, e aí eu tenho essa base que eu vou chamar de T alfa em cada ponto S, né? Estou supondo a curva parametrizada em velocidade unitária, então vou chamar esse parâmetro de S. E aqui é o N, não o normal da curva, mas o normal da superfície. Se fosse normal a curva do triedro de Frenet, eu colocaria um N nesse alfa. Então é N, o campo normal, a superfície, no ponto alfa de S. Como é que eu faço para esse cara ser uma base ortonormal positiva? Se acontecer o seguinte, né? Se eu pegar o V alfa e colocar ele como sendo menos 1 ani mais 1, toda aquela discussão de orientação que a gente fez, né? Vezes o indicador da curva, vezes o indicador da superfície e o produto vetorial do T alfa com o N de alfa de S. Talvez fosse bom colocar
aparece também, tá bom? Então, por exemplo, no caso do R3, o epsilon alfa e o epsilon m são os dois iguais a 1, e aí o mi é 0, né? Então eu vou ter menos esse produto vetorial, que faz sentido, né? Esse cara aqui está com menos, se eu troco esses dois de ordem, essa base vai ficar negativa, com um sinal de menos aqui na frente, troco o sinal desse novo vetor que está no final, eu vou ter uma base positiva dada por Tn e o produto vetorial de T por N, tá bom? Se a superfície for uma superfície de tipo espaço, no L3, aí esse índice aqui é 1. Se a superfície for de tipo espaço, esse cara aqui é menos 1, esse cara é um tipo tempo, e aí, dependendo do tipo causal da curva alfa, eu acerto com o indicador dela na frente para obter uma base positiva. Tá claro isso? Então, esse conjunto de vetores aqui é o triedro de Darboux-Ribocourt da curva naquele ponto. Tudo certo? Beleza. Nenhuma dúvida até aqui, né? Então a gente tem esse triedro, e aí com relação a esse triedro eu poderia definir o que a gente chama de curvatura e torção de uma certa curva em relação a esse triedro, e aí a gente vai colocar um adjetivo a mais ali na curvatura e torção definida por esse triedro, que vai ser a palavra geodésica, né? Eu vou definir o que é a curvatura geodésica de uma curva e o que é a torção geodésica de uma curva em termos desses vetores que geram esse referencial adaptado à superfície. Então, a gente tem... Professor? Oi? Uma dúvida que me ocorreu, ver se eu estou raciocinando certo. O fato de que existem curvas geodésicas que não são geodésicas e podem ser reparametrizadas por geodésicas, isso indica para a gente que uma curva ser geodésica ou não é uma propriedade assim interessante do ponto de vista geométrico? Não. É uma propriedade super interessante, né? O que acontece é que a gente vai fazer uma outra caracterização por geodésicas que não vai depender dessas derivadas aqui, tá? Mas, de fato, em princípio, olhando assim, você fala, bom, o fato de ser geodésico não depende da parametrização? Por enquanto, sim, né? Então, parece uma coisa que não é muito interessante. Mas essa proposição já te dá uma caracterização intrínseca, né? Quer dizer, para uma curva ser uma pré-geodésica numa superfície, basta que apenas coisas tangentes satisfaçam uma certa propriedade geométrica. Mas, em princípio, a definição em termos de parametrização é aquilo que eu te falei. Ser geodésica, em princípio, depende da parametrização. Aqui eu já tenho uma condição que depende só de componentes tangenciais da curva em relação à superfície para ser uma pré-geodésica. Mais para frente a gente vai ver que dá para dar uma caracterização para geodésicas que seja completamente intrínseca à superfície, né? Então a gente vai provar que uma curva é geodésica só se é pré-geodésica, é isso? Não. A definição de geodésica depende da parametrização, né? Uma parametrização de uma curva é uma parametrização geodésica. Aqui tem que tomar um cuidado, né? Você está pensando na curva como sendo o desenho no R3 ou a função que tem como imagem aquele desenho? O que eu estou definindo como geodésica é a função. Sim, verdade. Tá bom? Então, essa é uma coisa que você tem que ter muito claro na cabeça. Se você está falando da função ou da imagem da função, né? Então, a fórmula ser uma geodésica depende disso. E o que é uma pré-geodésica? É uma fórmula que pode ser reparametrizada, ou seja, uma função que eu escrevo uma outra função que tem a mesma imagem que ela com a propriedade que eu quero.
Então, a imagenzinha lá, curva na superfície, ser geodésica, é dizer que ela admite uma parametrização com essa propriedade. Entendi, obrigado. Tá bom? Professor, Oi. o triedro de Darboux também vai depender de qual normal de Gauss a gente está tomando a superfície, né? Certamente, certamente. Né? A gente vai pegar sempre umas superfícies orientáveis e fixa um campo normal ao longo dessa superfície. Né? Se a superfície for orientável, você só tem duas escolhas. Então, com esse desenho que eu fiz, o vetor V, que eu coloquei é esse aqui no R3, né? Estou pensando ali na regra da mão direita. Se você tivesse escolhido o outro vetor normal unitário possível, o V alfa que a gente teria que pegar seria o vetor oposto a esse que eu desenhei. Tá? Então, dada uma superfície e fixada uma aplicação normal de Gauss para ela, eu escrevo o triedro de Darboux-Ribocu em relação a essa aplicação normal. Esse cara aqui já veio definido. Tá bom? Tá certo, Eduardo? Perfeito. Beleza. Então, vamos definir o que são as curvatura e torção geodésicas com relação a esse referencial, né? Então, a gente pega uma alfa. Tá, tô fazendo tudo aqui para curva com velocidade unitária, né? Mas não precisaria ser, tá bom? Alfa admissível e unitário. Superfície sempre regular, não degenerada e com uma aplicação de Gauss já prescrita. A gente define a curvatura geodésica, vou escrever como kg, alfa, né, curvatura geodésica de alfa em S, em cada instante de tempo S, é a componente, e aqui é melhor escrever isso em português, né? É a componente de T' na direção de V. Tá bom? E isso é o que a gente chama de curvatura geodésica. E é uma coisa rápida que você vê, né? Por exemplo, se a componente do T' na direção do V, ou seja, quem que é o T'? É o alfa duas linhas. Se a componente do alfa duas linhas na direção do V é zero, o que você pode dizer? Tempo para vocês se manifestarem do jeito bem Ela bacana. é geodésica. Exatamente, ela vai ser uma geodésica, porque o alfa' é uma curva unitária, então você sabe que alfa' e alfa duas linhas são ortogonais. Então, se o alfa duas linhas não tem componente nessa direção e não tem componente nessa direção, ele vai ter que ser paralelo a esse cara e, portanto, o alfa duas linhas vai estar no fibrado no espaço tangente normal em cada ponto e, portanto, vai ser uma geodésica, né? Então, curvas que têm curvatura geodésica nula são precisamente as geodésicas da superfície. E a gente define a torção geodésica, né, vamos chamar de tal G alfa de S, como sendo a componente do V' na direção do vetor normal. Na direção do N no ponto alfa de S, tá bom?
E aí com isso você consegue escrever algumas fórmulas, né? Por exemplo, a derivada covariante do alfa' na direção derivada covariante de alfa' na direção do alfa', né? É isso aqui. Vai ser precisamente a curvatura geodésica da curva alfa em S vezes o V. Por que isso? Porque a derivada covariante é exatamente o alfa duas linhas. E aí eu estou projetando na direção desse vetor V alfa. Tá bom? E a projeção do vetor normal do V' na direção do vetor normal é exatamente a torção geodésica vezes o vetor normal. Tudo bem? E, bom, e aí com isso você tira umas fórmulas clássicas, né? Toma o produto interno aqui com V' dos dois lados, né? Por exemplo, você tira aqui a curvatura geodésica em S vai ser... Tem que acertar o índice aqui de acordo com o espaço, mas é isso, né? É o indicador da alfa, indicador da superfície, produto interno da derivada covariante com ele mesmo, né? Vou escrever assim primeiro para garantir que cabe, tá? Tudo isso aqui calculado no ponto S. Desculpa o apertadinho aqui, mas é isso, né? E aí a gente tem um resultado tipo triedro de Frenet, tipo as equações de Frenet-Serret, para esse referencial N, para esse referencial T alfa, V alfa e o N bola alfa, né? Então, nessas mesmas condições todas, o que a gente consegue fazer, né? Eu consigo escrever um sisteminha de equações diferenciais, que é a derivada do T, a derivada do V e a derivada do campo normal da superfície ao longo da curva, as derivadas dos vetores do triedro, N bola alfa linha de S, esses três caras, eu consigo escrever em termos dos próprios T, V e N bola alfa. Os coeficientes vão aparecer numa matriz, bem com a cara do que era o triedro de Frenet, né? Aqui eu vou ter a curvatura geodésica em alfa. Vou omitir o ponto de aplicação, tá? Aqui eu vou ter epsilon alfa, epsilon m, a curvatura normal da superfície. Então eu vou ter fórmulas relacionando curvatura normal e curvatura geodésica já já. Eu vou ter menos 1 elevado a n mais 1 vezes o indicador da superfície, curvatura geodésica, 0. Aqui na diagonal a gente sabe que é 0, por quê? Porque o referencial é ortonormal, então o produto de qualquer derivada de um cara com ele mesmo é 0, né? E aqui eu vou ter a torção geodésica. Aqui a gente vai ter menos a curvatura normal. E aqui eu vou ter menos 1 ani mais 1, indicador da curva, torção geodésica da curva, tá bom? Então não está muito alinhado, mas dá para imaginar a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna.
E aqui eu vou ter o tangente à curva, o V do referencial de Darboux e o normal superfície. Tá bom? Tudo isso em cada ponto S. Vamos ver, se você está no R3, por exemplo, o que você tem é uma matriz antissimétrica. Se você está no L3, dependendo do tipo causal, já não dá para dizer mais nada disso. Mas no R3 é de novo uma matriz antissimétrica, tá bom? Aqui, bom, é importante observar, né, a curvatura normal. Curvatura normal da superfície em qual direção? Na direção do vetor alfa'. Curvatura normal, a gente viu aquela interpretação geométrica, você pega qualquer direção tangente. A curvatura normal é a curvatura da curva dada pela interseção da superfície com o plano gerado pelo vetor normal e por aquela direção escolhida. Então eu estou pegando a direção escolhida como sendo o T-alfa, o próprio vetor alfa', tá bom? A demonstração disso segue basicamente dessa definição e ficar usando fatos geométricos, né? Por exemplo, que esse número aqui é zero, é tranquilo, porque o T' por T, produto escalar é zero. Esse aqui, que o coeficiente na direção do V-alfa do T' é a curvatura geodésica, é a definição da curvatura geodésica. Esse aqui, por que aparece essa curvatura normal? Segue do fato de você calcular a segunda forma fundamental na direção do vetor alfa', né? Você vai ter esse coeficiente vai ter a ver com o produto escalar do T' com N, e aquela coisa, você passa a derivada para o outro lado, vai ficar T menos N' menos N bola alfa', isso é a diferencial da N na direção do alfa'. Você vai ter a alfa', produto interno com menos dn do alfa'. O que é isso? Por definição, dado que a alfa' é unitária, isso é a curvatura normal da superfície na direção do vetor alfa'. E aí você só precisa acertar com os coeficientes aqui, porque você está tomando produto com o vetor normal, vai aparecer o índice da superfície e vai ter um alfa' por alfa' dividindo na fórmula da curvatura normal, né? Que era a curvatura normal na direção de um vetor V, era a segunda forma naquele ponto calculado aqui, dividido por isso, né? Se eu ponho V igual a alfa', isso aqui é exatamente o epsilon alfa', tá bom? Ou, desculpa, epsilon alfa, né, o indicador da curva, que é o tipo causal do vetor tangente. Esse cara é 1 ou menos 1, pode ficar no numerador ou denominador, então é ele que vem aqui. E aí, quando eu ponho alfa', vai ser exatamente o que aparece. Dúvida nisso? Qual é o primeiro termo da última coluna? Acho que é desse mesmo que você está perguntando, né, Gabriel? Aqui é epsilon alfa, epsilon m, tipo causal da curva, tipo causal da tipo da superfície, indicador da superfície, que é o tipo causal do vetor normal, e esse cara aqui é a curvatura normal da curva na direção do vetor alfa', né? Então se eu ponho alfa' ali, só para a gente vamos fazer essa conta. O que é esse cara aqui? Embaixo, se eu estou supondo que a curva é unitária, é o indicador do alfa, e aqui vai ser alfa' menos dn em alfa'. Tá bom? Isso, se você quiser passar a derivada para o lado de lá, isso é alfa 2' n bola alfa. Bom, alfa 2' é esse cara aqui, né? E o n bola alfa é esse cara. Então, esse coeficiente é, dado que esse referencial é um referencial ortonormal, esse cara é o produto escalar desse cara com n bola alfa vezes o tipo causal desse vetor, que é o epsilon m que aparece aqui. Ficou claro? E os outros você segue a conta na mesma pegada. Podemos avançar? Quer dizer, a demonstração disso aqui é um exercício fácil, né? Posso apagar isso aqui? Sim, não, talvez.
Eu vou apagar enquanto eu estou apagando, vocês escrevam se pode ou não, porque sempre tem um Ctrl Z aqui, né? Pronto, foi. Beleza, então demonstração. Check. Beleza. Então a gente tem... bom, de qualquer modo isso está feito no texto, né? E uma consequência bacana disso é o que a gente tem como... a gente chama de Teorema de Pitágoras, né? Nas mesmas condições de sempre, vai valer o seguinte, né? Eta alfa. Tá? Essa aqui é a curvatura da curva mesmo, como a gente viu lá no triedro de Frenet. Bom, isso vai ser menos 1 elevado a ni, epsilon alfa, epsilon m, curvatura geodésica ao quadrado, mais epsilon m, curvatura normal no ponto S, na direção do alfa' ao quadrado. Bom? Por que a gente chama isso de Teorema de Pitágoras? Porque se você estiver no R3, todos esses indicadores que estão aí são 1, o menos 1 elevado a ni vale 1, ni é 0. Você vai ter uma fórmula tipo um Teorema de Pitágoras mesmo, dizendo o quê? Que a curvatura da curva como curva no R3 é em quadrado a soma dos quadrados da curvatura geodésica com a curvatura normal, né? Ou seja, você tem uma curva, ela está lá no R3. Eu sei calcular a curvatura dela? Sei. Agora, se essa curva calha de estar numa superfície, eu tenho dois objetos geométricos que são intrínsecos à superfície, né, relacionados com o fato de ela estar na superfície, que são o quê? A curvatura geodésica e a curvatura normal. Então eu tenho uma relação da curvatura apagando o ambiente onde ela está com as curvaturas geodésica e normal provenientes do fato dela estar numa certa superfície. Ou seja, esses dois indivíduos aqui, a curvatura geodésica e a curvatura normal, são elementos que um habitante da superfície percebe em relação àquela curva. Enquanto que a curvatura que está aqui do lado esquerdo é uma coisa que é uma entidade, um objeto geométrico que um habitante do R3 que pode sair da superfície percebe sobre a curva, né? Então, Oi? Eu estou um pouco em dúvida, porque os coeficientes que você botou aí não parecem corresponder muito ao como estão na fórmula da matriz lá, né? Porque parece que está trocado o coeficiente da curvatura normal com o coeficiente da curvatura geodésica, não? Porque na equação da matriz, por exemplo, é o epsilon alfa vezes epsilon n que está multiplicando... Esse aqui, Kn, normal, né? Não. Isso. Aqui, não, tá certo, é isso mesmo, tá? Porque uma coisa que você tem que ter em mente, tem que tomar um cuidado, é o seguinte. Esse cara, ele é proveniente da onde? O que está do lado esquerdo. Esse cara é o coeficiente do T' no triedro de Frenet, onde os vetores envolvidos são o T, o alfa', o vetor normal, que é o alfa duas linhas dividido pela curvatura, se a curva não for zero, se a curvatura não for zero, e aqui é o binormal. Então são vetores diferentes. Esse cara, você vai usar a equação de Frenet, né? Então, só para a gente lembrar, o que você tem é que o T', isso aqui é do Frenet, né? Bom? E a curvatura normal
na direção do vetor alfa' é exatamente aquela fórmula que a gente tinha, né? Vai dar o epsilon alfa, a curvatura da curva do frenê, e aqui é o n bola alfa, n bola alfa. Tá? Então, se você pega, você tem essas relações, tá? Eu troco esse n alfa, é o vetor normal à curva. Não tem nada a ver com esse vetor v. Então, pega a primeira equação, né? A gente tem que o T alfa', por um lado, é kappa alfa n alfa, e por outro lado ele é a curvatura geodésica na direção do vetor v, alfa, mais aquela coisa toda, epsilon alfa, epsilon m, curvatura normal, e aqui o vetor normal, a superfície, n bola alfa, em cada ponto S. E o que a gente faz? Você toma o produto, o cara com ele mesmo, né? Então, aplicando esse cara aqui dos dois lados, eu vou ter o quê? Produto interno do T' com T' é esse produto interno aqui, então vai ser a curvatura ao quadrado vezes o tipo causal do normal do triedro de Frenet, que tem como indicador o eta alfa, que a gente viu lá atrás. E desse lado, quando eu fizer o produto dele com ele mesmo, o V com N é zero. Então vai ficar o V alfa com V alfa. Qual que é o produto do V alfa com V alfa? A gente vai usar esse cara aqui, né? Tá bom? Então vai sair menos 1 elevado a ni, porque você vai ter o produto desse cara com ele mesmo, né? Então aí como é que é o produto vetorial desse cara? Vai ser menos 1 elevado a ni, desculpa, menos 1 vezes o tipo causal desse cara vezes o tipo causal desse cara. E aí é daí que vai aparecer esse cara aqui na frente. Então vai ficar o V alfa com V alfa, vai ter um menos 1 a ni mais 1 vezes menos 1, vezes esses caras, curvatura geodésica ao quadrado, e desse lado, quando eu fizer o produto interno, esse cara aqui, o tipo causal é o epsilon m, sai duas vezes, sobra um epsilon m, e aí eu vou ter o epsilon alfa ao quadrado, que vai ser 1, né? Aqui, quando eu fizer o produto, vai ter esse cara ao quadrado, vezes o tipo causal do epsilon m, que vai ser o n bola alfa, produto com n bola alfa. Então vai ter um epsilon m ao cubo, que é o epsilon m, esse aqui vai ficar ao quadrado, e a curvatura normal ao quadrado, que aparece aqui. Tá claro? Então, não é para ser os mesmos coeficientes que a gente está vendo aqui na equação de Darboux, justamente porque os vetores envolvidos não são os mesmos, né? De um lado eu tenho o vetor, eu escrevo no referencial de Frenet, e do outro lado eu estou escrevendo no referencial de Darboux. Beleza? Acho que sim, né? Então tá joia. Um último resultado que a gente tem para fechar essa sessão, né? E a gente dá uma outra caracterização para geodésicas. É o seguinte, né? De novo, com as mesmas condições de antes, eu vou ter o seguinte kitzinho, né? Que é fácil da gente ver, e a primeira a gente já demonstrou até. Alfa é uma geodésica quando ser geodésica é dizer que o alfa duas linhas é perpendicular à superfície, portanto não tem componente na direção nem do T, que já não tem mesmo, nem do V. Ou seja, sei somente se a curvatura geodésica é identicamente nula. Que mais? Ela vai ser uma linha assintótica. O que é uma linha assintótica? É uma direção que anula a segunda forma fundamental. E anular a segunda forma fundamental quer dizer que a curvatura normal naquela direção é zero, né?
Então, é uma linha assintótica quando C somente C a curvatura normal da superfície é identicamente nula na direção do vetor alfa'. E a outra coisa que a gente estudou eram linhas de curvatura, e daí vem a interpretação geométrica, né? Alfa vai ser uma linha de curvatura. O que quer dizer isso? Ser uma linha de curvatura é que o vetor tangente, o alfa' é um autovetor da aplicação do shape operator, né, do operador forma do menos dn. Então, dizer que alfa é uma linha de curvatura é dizer que dn de alfa' é múltiplo do alfa'. Nesse caso concreto, isso corresponde a dizer que a torção geodésica é zero. Vem aqui direto da última equação, né? dn calculado em alfa' ser um múltiplo de alfa' quer dizer que a componente na direção do v e do n é zero, ou seja, na do n já é zero mesmo, e na do v vai ser 0, 6 só se a torção geodésica for nula, tá bom? Tá claro como demonstra esse teorema? Uma consequência imediata das equações de Darboux. Tudo bem? Então vamos avançar, né? Vamos falar agora de uma coisa que vai motivar um pouquinho o estudo de conexões em superfícies abstratas ou conexões em variedades de dimensão qualquer também. A coisa vai funcionar bem parecida com isso. E o que a gente vai fazer aqui é ver um jeito de representar esses objetos em coordenadas locais, né? Isso é o que a gente chama de símbolos de Christoffel. Você pode voltar rapidinho nas Deixa eu só terminar equivalências? Já volto. Deixa eu só terminar de escrever aqui. Aqui já começa a ter umas coisas meio na direção daquele teorema egregium de Gauss que a gente falou. Fala, tá aqui, Eduardo. Não, só isso, obrigado. Beleza? Só queria ver se eu tinha copiado correto. Bom, esses slides eu sempre deixo lá no Disciplinas, né? Se você quiser, é só no final da aula eu sempre subo eles estão lá para download, né? Tem uma pasta lá que chama Notas de Aula. Tem lá o nome do curso, traço aula, não sei o que. Essa luzinha vai estar lá. Então, é bom copiar, porque escrever a gente sabe que é um exercício de memória muscular, né? Se a cabeça não lembrar a fórmula, o músculo da mão lembra e isso ajuda a gente. Mas, se alguma coisa você perder, vai estar sempre lá, mas também não tem problema nenhum a gente ir e voltar, porque a aula é para isso mesmo, né? Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é tentar usar, assim, o que a gente fez, a gente está sempre estudando curvas e escrevendo elas em relação a certos referenciais, né? Então, lá no começo, quando não tinha superfície, a curva estava livre, leve e solta no R3-Ni, a gente escreveu o referencial de Frenet, tá certo? O TNB. Se essa curva calhar de estar contida numa superfície, a gente escreveu o triedro de Darboux, que usa o tangente à curva, o normal à superfície e a outra direção fica canonicamente determinada para ter uma base positiva. E quando você tem uma parametrização para a superfície, você tem um referencial natural para o espaço tangente, né? Se você tem uma parametrização de uma superfície parametrizada, né?
superfície, vamos pôr os adjetivos na ordem certa, né? Superfície parametrizada, regular e não degenerada. O que vai ser importante a não degenerada? Eu consigo construir em cada ponto da superfície um referencial para o ambiente, para o R3-NI, em termos de vetores especiais determinados por essa parametrização, né? Quais sejam? Eu tenho o XU no ponto UV, tenho o XV no ponto UV e tenho escolhida a aplicação normal de Gauss que torna essa base positiva, né? Por exemplo, N é o vetor unitário na direção do produto vetorial XU por XV, acertando com o tipo causal ali, se precisar, no L3. Esse N no ponto UV é uma base é por isso que precisa ser não degenerada, né? Para garantir que esse cara aqui é perpendicular aos anteriores. Então é uma base, não sei se é ortogonal, né? Não dá para dizer que é ortogonal. É uma base, porque eu não sei se o F, né, o segundo coeficiente da primeira forma fundamental, é nulo. É uma base de, se você quiser, do espaço tangente ao R3 no ponto X de UV, tá? Que é canonicamente isomorfo ao R3-NI. Eu pego uma base do espaço tangente e completo para uma base do R3-NI inteiro. E aí com isso, se você pegar qualquer V no ambiente, eu consigo escrever esse cara como combinação linear com coeficientes funcionais, mesmo que o vetor V seja constante, os coeficientes dependem porque os vetores da base estão variando de ponto para ponto, né? Claro que se a tua superfície é uma superfície suave, as funções A, B e C vão ser funções suaves também, né? Professor, Oi. Desculpa, não ficou tão claro para mim o que é o plano tangente de R3-NI, é isso? Tá, aqui eu tô sendo malvadinho, né? Isso não é bem o plano tangente, é o espaço tangente ao R3-NI, né? Do ponto de vista mais geral, assim, para o pessoal que já fez o cálculo integral, estudou subvariedades do Rn em geral, e a gente gosta de olhar o Rn inteiro, o R3, ele é como se fosse uma superfície de dimensão 3, né? Cada ponto do R3 eu consigo achar um aberto do R3 que é mapeado diffeomorficamente por um aberto do R3. Nesse caso a função é a função identidade, né? Então e aí eu posso olhar para a diferencial dessa função e a imagem da diferencial nos vetores da base canônica do domínio vão ser uma base para esse espaço tangente. Então, por isso que eu estou dizendo que ele é o próprio R3, né? A ideia que eu estou pensando é a seguinte: quando você passa para a dimensão mais alta e problemas com codimensão qualquer, é natural a gente escreve isso aqui, só para te dar uma ideia, né? Se você tem um ponto P no R3, eu posso escrever o TP do R3-NI como a soma direta do espaço tangente à superfície no ponto, mais o espaço tangente, complemento ortogonal do espaço tangente à superfície no ponto. Então, essa decomposição do espaço ambiente, que é um espaço. Aqui é que a gente está fazendo uma coisa. Talvez eu. Acho que é legal plantar essa semente agora, né? A minha superfície está dentro do R3, que é um espaço vetorial. Então, esse cara aqui, no caso concreto, o espaço tangente é um espaço vetorial ele próprio. Quem que é o plano tangente a um plano? O próprio plano, beleza? Então, a ideia é essa. Eu tenho essa coisa, eu decomponho
o espaço tangente em cada ponto no ambiente como a soma direta do espaço tangente à superfície mais o complemento ortogonal. Por exemplo, se eu estou no R4, ou estou na esfera, tá? Pega a esfera de dimensão 3, que está dentro do R4. Ela vai ter, em cada ponto, um espaço tangente. Tá? Que lá no cálculo integral você consegue ver, por exemplo, que isso aqui é o complemento ortogonal ao ponto P, né? Esfera unitária aqui, tá bom? Então, eu vou ter em cada ponto R3, e aí se eu tenho uma superfície dentro do S3, uma superfície dentro da esfera tridimensional, eu vou escrever o espaço tangente à esfera como sendo quem? O espaço tangente à superfície naquele ponto, tá? Em analogia, você tem a esfera como se eu tivesse uma curva. Eu vou escrever o espaço tangente à curva, que aqui tem dimensão 1. Eu vou ter o espaço tangente à esfera, que é o plano. Eu vou escrever uma base, esse plano como sendo o espaço tangente à curva, soma direta com alguma coisa, que é o complemento ortogonal do alfa'. Aqui, como a minha superfície vai ter dimensão 2, ela vai ter um plano tangente e o espaço tangente à esfera S3, que vai ser um espaço vetorial tridimensional. Eu vou escrever ele como sendo espaço tangente à superfície e soma direta com esse cara. Então, dimensão 2, dimensão 1, dimensão 3. E assim vai, é assim que se estuda subvariedades de uma variedade maior. Superfícies dentro do R4, superfícies dentro da esfera de dimensão 5. O que é uma superfície de dimensão 2 dentro da esfera S5? Eu vou ter o espaço tangente à superfície de dimensão 2, soma direta com seu complemento ortogonal em cada ponto. Cada ponto, o espaço tangente à esfera de dimensão 5 vai ter dimensão 5. O espaço tangente à superfície tem dimensão 2. O complemento ortogonal vai ter dimensão 3. E aí eu vou conseguir estudar as curvaturas dessa superfície dentro da esfera S5. Vão ter várias curvaturas para estudar, mas todas elas vão depender o quê? De você medir como o plano tangente varia de um ponto para o outro. Se essa superfície for uma superfície de dimensão 2, se ela for uma coisa de dimensão maior, você pode medir como cada subespaço tangente de dimensão 2 varia de um ponto para o outro, que é o que a gente chama de curvatura seccional, e aí tem todas as curvaturas que vão aparecendo na geometria riemanniana para generalizar o caso de superfícies de dimensão 2 em R3. Né? Então, em geral, essa decomposição é o que a gente chama de soma de Whitney, e aí entra teoria de fibrados, um monte de coisa bacana para você descrever a geometria de uma subvariedade de uma outra variedade de dimensão maior. E aí vai ter equações que, se um cara é uma subvariedade de outra variedade, ela deve satisfazer certas equações envolvendo entidades definidas nesses objetos, que são as equações de estrutura, que a gente vai ver em algum momento aqui no curso quais são as equações de estrutura para superfícies dentro do R3, do R3Ni, tá bom? Então, isso aqui, tudo que a gente está fazendo é uma miniatura, uma coisa que se generaliza para dimensões e codimensões arbitrárias, né? Tá bom? Então, o que a gente vai pensar para seguir a nossa vida aqui no mundo R3 é que essa trinca de vetores XU, XVN é uma base para o R3Ni, que eu posso pendurar essa base em cada ponto da superfície. Tá bom? E o que a gente viu? Estudar como essa base muda de um ponto para o outro é o que define a curvatura média e a curvatura gaussiana da superfície. Né? Então, o que eu estou dizendo é que qualquer vetor do R3, mesmo que ele seja um vetor fixo, ele vai se escrever como coeficientes de XU, XV e N em cada ponto. Né? Então, vou fazer mais desenho. Né? Se eu tenho um vetor V, pega um vetor V do R3, está aqui. Né? Vetor é vetor, né? Posso colocar ele onde eu quiser, ele está aqui. Nesse ponto eu vou ter
a base XU, XV e N. Tá bom? Num outro ponto da superfície, o vetor V é o mesmo. Eu vou ter um XU, um outro XV, não precisa ser ortogonal, né? E o N. Então, esse mesmo, o vetor que é fixo, ele se escreve como uma combinação linear com coeficientes variáveis quando eu vario de um ponto para o outro da superfície. Ou seja, a projeção desse cara no plano tangente é o mesmo vetor do R3, mas em cada ponto ele muda, né? E a projeção na direção normal também. Então como que eu, habitante da superfície, vejo esse vetor que é constante? Né? Exemplo bobo, mas de bobo não tem nada. Pega uma esfera, pega esse vetor aqui. Nesse ponto, ele parece ser perpendicular à superfície. Então, um cara que está na superfície vê esse vetor V como o vetor nulo no espaço tangente. Pega o mesmo vetor, trago para cá, ele vai ter uma componente na direção tangencial. Então, um vetor que um cara do R3 vê como constante, um cara que está na superfície da Terra, por exemplo, se a Terra for redonda, e não é mais o vetor nulo. Então, tem um conceito que a gente chama de transporte paralelo de vetores, que eu vou fazer um pouquinho aqui, vou deixar uma coisa um pouco como exercício para vocês, que é justamente estudar como que se representa o conceito de paralelismo entre vetores quando você tem superfícies que se curvam, né? A gente sabe dizer quando dois vetores são paralelos no plano, né? Em todos os pontos, o ângulo euclidiano que eu vejo é sempre o mesmo. Agora, se eu estou em cima de uma esfera, eu pego dois vetores tangentes a duas curvas. Eles fazem um certo ângulo no plano tangente. Lá no outro ponto da superfície, esse ângulo não precisa ser mais o mesmo, como visto do R3, ou como visto da superfície. Então, quem são os vetores que vão fazer papel de vetores paralelos a esses vetores para o indivíduo que está na superfície? Esse tipo de coisa é uma coisa que é bastante interessante e tem muito a ver com derivada covariante, né? Daqui a pouco a gente vai voltar nisso em algum momento, tá bom? Então, o que a gente tem é isso, né? Qualquer vetor vai se escrever como uma combinação linear do XU, XV e N. Em particular, bom, os vetores primeira derivada ficam bobos, né? O XU sempre vai ter coordenadas 1, 0, 0 nessa base, o XV vai ter coordenadas 0, 1, 0 e o N vai ter coordenadas 0, 0, 1. Mas o que acontece é que você pode pegar as segundas derivadas, né? Então, por exemplo, eu pego o X, vamos chamar de XI, J, para economizar um pouquinho a notação, eu vou chamar de del X, del UI, del UJ. Tá bom? A derivada segunda, primeiro em J, depois em I. Então, esse vetor segunda derivada, o que a gente sabe? A gente já sabe que a segunda derivada não necessariamente é um vetor tangente. A primeira derivada de uma parametrização sempre é tangente à superfície, mas as segundas derivadas não são. Elas vão ser sempre tangentes à superfície num caso muito especial, né? Então, eu vou escrever esse cara, o x e j, como uma soma, né? Alguma coisa vezes x k, x1, que é o del x del u, mais alguma coisa vezes o x2, que é o del x del v, e mais alguma coisa vezes n. O coeficiente do n a gente sabe exatamente quem é, né? São os coeficientes da segunda forma fundamental. Eles foram definidos assim.
né? O HIJ, o Ezinho, Gzinho, Finho, tá? H11 Ezinho, H12 e H21 Finho, H22 era um Gzinho, tá? E aqui, quem é o... ele vai ter um certo número, uma função que vai entrar aqui, outra função que vai entrar aqui, e esses caras a gente vai chamar exatamente de gama 1 IJ, gama 2 IJ, tá? Ou, de maneira mais sucinta, a gente vai escrever o XIJ como a soma, para cá indo de 1 até 2, de quem? Gama K e J, XI, XK, aqui, fora da soma, Epsilon M, H e J, N, tá? Esses gama e J é o que a gente chama, são os símbolos de Christoffel da superfície. Dessa parametrização, né? Porque se eu mudar de parametrização, os símbolos de Christoffel certamente vão mudar. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui, né? Você poderia, em princípio, tentar isolar esses caras aqui, né? Como é que você isola esses caras? Toma o produto interno com um x índice L, tangente, né? Essa parte aqui morre, aí você vai ter os coeficientes da primeira forma e você vai ter um sisteminha de equações para concluir que esses símbolos de Christoffel da parametrização x dependem de quem? Da parametrização x até derivadas de segunda ordem. Então, em princípio, né? Parece que cada gama IJK depende das derivadas segundas, né? Das derivadas segundas da parametrização, e a gente sabe que as derivadas segundas são vetores que não são tangentes a M. E aí é um fato surpreendente a gente provar que, na verdade, esses gamas, eles dependem... Eu consigo escrevê-los somente em termos dos coeficientes da primeira forma fundamental, né? Então, esse é o primeiro resultado. Que, quando a gente escreve assim, ele parece inocente, mas tem consequências muito, muito fortes, né? Quer dizer... Por quê? Porque a gente vai ver que esses caras controlam fortemente a geometria da superfície e, aparentemente, eles que controlam fortemente a geometria da superfície dependem de derivadas segundas que já não são tangentes. Porque a gente vai mostrar que não. Eles dependem só de coisas que estão definidas ao longo da superfície e, portanto, toda a geometria que depender somente dos símbolos de Christoffel é uma coisa que independe de como ou em qual ambiente a superfície está. Se eu te dou um conjunto e defino em cima um conjunto que localmente é diffeomorfo a abertos do plano e te dou os coeficientes da métrica, que é o que a gente vai fazer agora, te dou os coeficientes da métrica desse objeto em função dessas coordenadas no plano, tudo que for geométrico dessa superfície que depender somente desses símbolos gama, vão depender na verdade só da métrica e, portanto, são coisas intrínsecas à superfície e não dependentes de como essa superfície é imersa ou mergulhada em um dado ambiente, né? Exemplo concreto, a gente viu o cilindro e o plano, a gente pode calcular esses símbolos de Christoffel.
e vai ver que essas duas superfícies elas são isométricas, tem curvatura média diferente, mas a curvatura gaussiana é a mesma. Por quê? Porque a gente vai mostrar em algum momento que a curvatura gaussiana depende só desses caras, e esses caras dependem só da métrica e das derivadas da métrica, ou seja, de funções que estão definidas no domínio da parametrização, e portanto não importa como essa superfície se retorce na imagem pela parametrização, como ela está lá dentro do R3, tá bom? Então vamos tentar escrever isso, né? Se você tem um contexto de sempre, tá? X de um aberto do R2, tendo como imagem um pedaço de uma superfície, né? Uma parametrização local de uma superfície que está dentro do R3 uma parametrização regular e não degenerada, eu consigo calcular esses símbolos de Christoffel dessa maneira, estão definidos por essas equações. Então a gente consegue dizer que o gama IJ de K é a soma. Aqui a demonstração é meio tricky, né? É o truque do geômetra. Bom, R indo de 1 até 2, vamos escrever assim. Não tem muito índice para variar aqui. Meio GKR, lembrando que GKR com índice em cima são as entradas da inversa da matriz dos coeficientes da primeira forma fundamental da parametrização, e aqui aparecem as derivadas desses coeficientes da matriz da métrica. Então, na ordem certa, G e K del U del J mais dJK derivado em relação a UI menos G e J derivado em relação a R, a coordenada UR. Tá bom? Então eu consigo expressar o símbolo. Não seria derivado em relação a UK? Ou eu estou confundindo? Não. O K aqui? É dentro. Isso. Não. É J, I e R mesmo. A gente vai... Bom, vamos fazer a conta, a gente vai ver que é isso. Tá? Okay. A derivada não aparece em relação a K, na última coordenada, né? Tem... É uma regra também. Coisas com índices que aparecem em cima, de alguma maneira eles têm que aparecer de algum jeito embaixo, seja em cima no denominador, mas isso tem a ver com a notação de Einstein, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente sabe, vamos tentar fazer a conta aqui, é um exercício de derivada de produto interno, no final das contas, né? A gente sabe que... Professor, desculpa. A minha pergunta era outra coisa. É que nas duas primeiras somas, né, dentro do somatório, você botou del GIK, del UJ, certo? Isso. Mas esse K não deveria ser o R? Não. Aqui é K mesmo. Esse aqui? Isso. Não, K. K mesmo. É esse o índice daqui de cima, né? A gente vai ver que é o cara do coeficiente do x1, do del x del u, del x del v, e assim vai. Vamos fazer a conta. Tá? Peraí. Tem uma pergunta aqui no chat. O que são os G com índice em cima e embaixo? Vamos lembrar. O G, a matriz G e J com índice embaixo, é essa matriz aqui. Tá bom? Esse cara é o G11, G12, G21, G22.
tá? E o G e J em cima é a matriz que tem esses caras com uma entrada inversa, né? Dá para escrever por extenso, mas não precisa, né? Vai ficar matriz transposta dos cofatores, né? Então você vai pôr G sobre EG menos F quadrado, aqui vai ficar menos F sobre EG menos F quadrado, aqui menos F sobre EG menos F quadrado e aqui E sobre EG menos F quadrado, tá bom? Então, G e J com índice em cima são as entradas da inversa da matriz de coeficientes da primeira forma fundamental, e G e J com índice embaixo são as entradas da matriz de coeficientes da primeira forma. Beleza. Vamos fazer a conta, tá? Pode ser que esteja errado aqui, né? Eu tô seguindo as notas de acordo com as contas como a gente fez no livro. De repente tem um typo ali e eu não percebi, né? A gente fizer a conta aqui agora, vamos ver o que está errado ou o que não está. O x e j a gente vai escrever como está ali, né? Soma para cá, indo de 1 a 2 do gama k e j x índice k mais os caras da segunda forma fundamental, que eles vão desaparecer já. Eu vou pegar essa equação e vou tomar produto interno com xr. Tá bom? Então eu vou ter x e j, produto interno com xr. O que vai acontecer? Eu vou ter a soma para cá indo de 1 até 2 do gama i j k. E aí o xr, quando eu tomar o produto, ele vai entrar livremente nessa soma, vai ficar o xk por xr. Isso é exatamente o g índice kr aqui embaixo. Tá bom? E aí eu consigo, então, isolar cada gama ijk multiplicando pela matriz inversa da matriz da métrica. Se você fizer multiplicar isso dos dois lados por GRL em cima e somar, né? A gente vai ter, se eu multiplicar, vou escrever aqui do lado, né? Multiplica por GRL dos dois lados, em cima, né? Matriz inversa desse cara, e soma isso em R. Se você somar isso em R, o que você está fazendo aqui é exatamente esse cara que não depende de R, pula fora da soma, então eu estou tomando os produtos internos das linhas com as colunas da matriz, a linha K da matriz da G com a coluna L da matriz inversa. O que vai dar isso? Se é o produto das matrizes inversas, isso dá exatamente o delta KL. Então vai salvar isso somente quando L for igual a K. Se eu fizer a soma em L, então multiplicando por isso e somando em R, eu vou ter que aqui vai ficar gama IJK ou IJL, vou escrever K, igual a soma, estou somando esses caras agora em R, né? Isso, em R indo de 1 até 2, de quem? Do produto x e j, o xr vezes a GKR. Eu podia ter escrito com índice L ou com índice K. Vou escrever com índice K. Então, tá aqui. Essa é a fórmula para calcular os coeficientes ou os símbolos de Christoffel de qualquer parametrização. E agora o que eu quero mostrar, eu vou tentar dar um jeito de escrever tudo isso aqui em termos dos G e J e das suas derivadas, tá bom? Então é uma conta um tanto quanto demoradinha, mas vamos fazer. Nossa, professor? Oi.
nesse sentido, o termo que faltou lá daquele somatório, né, o produto interno do... Vamos lá. O termo que faltou desse somatório, né, o XJ, XR, né, esse produto interno. Você quer mostrar que é daquela outra forma com os coeficientes da métrica. Ele vai depender só do R e não do K, né? A gente vai... Ele depende do R que tá nessa soma aqui. Isso. Isso. Então, por exemplo, naquela soma que a gente obtém ele da resposta. Não, tá. Eu já entendi qual que é a tua... O que a gente vai fazer, eu vou brincar de ficar passando derivada para lá e para cá, e esses termos em R vão sumir. Tá? Então, por exemplo, essa derivada em R, eu vou passar uma derivada para cá com sinal de menos, escrever... Primeiro passo, né? Isso aqui, eu posso olhar como sendo a derivada em J do xi por xr, que seria o GIR, menos o termo que falta da regra do produto. E esse termo que falta da regra do produto, eu vou olhar para a derivada dele como eu vou aplicar duas vezes, enxergar a derivada do produto nesses produtos escalares para fazer aparecer somente as derivadas com índice da métrica em I e K. Que é bom, né? Porque eu quero escrever o gama IJK e vou querer usar só os termos G e J, o G dependendo de J e K, pelo menos para matriz direta. Você poderia escrever uma forma... Mas também não está dependendo do R, ali pelo menos naquela subtração? Aqui, é derivada em R, sim. Derivada em R, sim. Esse termo. Mas você vai ver, essa fórmula, tá, Eduardo, ela pode ser escrita de muitas maneiras, tá? A gente vai chegar nessa aqui fazendo o truque da derivada de um certo jeito. Se você aplicar esse truque da derivada de outra maneira, você vai obter uma outra fórmula que é equivalente a essa. Aqui vai ter outros coeficientes, você vai ter outras derivadas. Pode aparecer um GIR derivado em K aqui. Aí vai do gosto do freguês, entendeu? Você vai ver a hora que eu passar essas derivadas para um lado e depois repetir, eu vou sumir com o G índice IJ, G índice alguma coisa R, para ser mais claro. Que em princípio poderia aparecer aqui, né? Na hora que eu passar essa derivada duas vezes, vai sobrar um xi por xr, eu podia deixar assim. Eu ia ter alguma derivada do GIR em relação a alguma variável. Podia escrever essa fórmula dessa maneira, mas não precisa. Tem outro. Então, esse é um jeito de escrever, é uma forma. Mas tem muita simetria nos índices aqui que você pode brincar. Por exemplo, é uma coisa rápida de ver que se você trocar o I e o J de lugar, não muda aqui, né? Se a tua parametrização for de classe C2. Então, trocar o I e o J de lugar, você vai ter outra fórmula, que no fundo é a mesma, né? Mas percebe? Eu troco o I e o J, esses caras ficam iguais, e aqui o G e J fica igual. Mas tem outras trocas que talvez possam aparecer ali. Depois eu vou fazer a conta aqui do meu jeitinho. Depois você mostra, ou se você fez a conta, ou quer fazer de outro jeito, a gente vê. Pode ter uma outra fórmula que não tem problema nenhum. Tá? Ela vai aparecer também. Então vamos fazer. Como é que eu vou usar essas coisas, né? Eu vou, primeiro de tudo, vou escrever o del x e j. Esse cara aqui, né? Que é o que está aqui dentro. Eu vou usar o trucão clássico. Eu vou escrever isso aqui como sendo a derivada em relação a UI de quem? Do xj por xr. Se eu fizesse essa derivada, ia ser o quê? Esse termo mais um termo com a derivada em r. Então eu passo para o lado de cá.
Isso é xj por xri, tá bom? E o que é isso? Esse cara que está aqui isso é o GJR, né? GJR del UI, tá bom? E aí esse cara aqui, eu vou escrever ele de novo como o seguinte, ele vai ser menos del UR, né? Do produto, quando eu posso pensar no XJ por XI, isso. E aí teria o termo de compensação, como tem um sinal de menos aqui, vai ter um sinal de mais, eu vou passar a derivada para o outro lado em R, né? Vai ficar XJR por XI, exatamente. E aí mais uma vez, né? Então aqui eu tenho o del GJR del UI menos esse cara é o GIR, GIJ del R, e esse cara, mais uma vez, eu vou escrever ele como sendo a derivada em J do XR por XI e vou compensar com o XR por XIJ, né? Passei a derivada em J para o lado de lá. Tá bom. E esse cara eu passo para o lado de lá de novo, né? Então o que eu vou ter? Voltei nessa mesma expressão, né? Então eu vou ter que o XIJ por XR, ele é o quê? Acho que agora eu estou entendendo você. Tem um R que está errado aqui. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. O que eu imagino é que você de fato esteja fazendo a conta certa. Tá. Não. Vai aparecer o R dentro do somatório, mas a fórmula final vai ficar diferente daquela... Da que tá ali, né? Vamos ver. Ei, professor, Oi. Eu li um outro livro, aquele Space Time in Geometry, e ele colocava a mesma expressão que o senhor dos coeficientes que estão do livro. Ele só omitia o somatório, né? Porque ele usa a notação de Einstein, né? Mas é a mesma expressão que está no livro. Tá, deixa eu ver com algum cuidado aqui. Vai ficar, ó, vamos lá. Esse cara aqui é o GIR, né? Então passando o meio para cá, vamos ver, isso vai dar del GJR del UI menos, aqui é o R, né? Esse cara aqui, bom, posso escrever assim, né? Del GRI del UJ menos del GIJ del UR. Isso aqui tá aqui, tá bom. E agora, então, se eu troco tudo pelo que tá lá, vamos ver o que a gente tem. Vai ficar o GKR em cima. Fazendo a soma em R. O que tem de diferente aqui? Eu tenho com a derivada em I embaixo. JK. Você pode... desse K que eu tava falando mesmo. Então... Que o K... É uma variável muda na soma, né?
Isso. Então, tanto faz. Você troca o R por K e dá tudo certo. Pera. Agora... Trocar? Pra mim não é muito claro que dá pra trocar o K pelo R. Aqui pode trocar, beleza? A matriz inversa também vai ser simétrica. E aí... Né, o que a gente tem? Ó, tenho IR em cima, J embaixo. IR em cima, J embaixo. Tá aqui. Aqui eu tenho JRI, JKI. Se eu troco o K por R nessa fórmula... Mas você ainda está subtraindo com R ali. Então, esse termo com R aqui não tá bom. Deixa eu ver, será que eu errei alguma coisa aqui? É que, do que me parece que dentro dessa soma de 3 termos devia ser só o R. Exatamente como você acabou fazendo a conta. Tá bom. Aqui, né? Isso. Tá, bom. Então, peraí, vamos escrever o que a gente tem. O que a gente tem é que o gama IJK é a soma. O meio tá aqui bonitinho. A gente tem o GKR. E essa soma eu estou fazendo em R. E esse cara aqui, né? JR del UI mais del GRI del UJ menos del GIJ del UR. Tá, essa é a fórmula que está correta, né? Agora vamos ver o que a gente tem de diferente. Eu não posso trocar o K por R direto aqui, né? Não. Bom. Se eu faço a soma em R, a gente tem alguma simetria que ajuda a simplificar? Vamos ver. Aqui, peraí, esse cara aqui tá errado, né? O IJ embaixo. Então vamos lá. Por exemplo, se você faz quando o R for 1, né? Aqui tá um abuso, né? Quer dizer, eu vou ter J1, 1i, Bom, tem que escrever tudo. Eu acho que tem de fato alguma coisa que a gente precisa olhar com cuidado aqui, viu? Vou pensar direitinho. Tá, mas, bom. Essa é a fórmula que a gente tem. Essa aqui é a que a gente demonstrou, vai. Vamos deixar ela aqui, então. O que precisa arrumar? JR RI e aqui derivada em R mesmo, tá certo. Tá tudo certo, agora tá certo, né? Então temos essa forma, tá bom? Depois eu vou ver direitinho se elas de algum jeito são equivalentes ou não. Vamos pensar nisso, tá? Podemos seguir? Depois, quando que é a próxima aula? Na terça, a gente verifica, eu volto aqui e vejo se tem algum galho para arrumar. Consequência
imediata disso, né? De qualquer uma dessas formas, não importa, é que se você tem o fato grosso e relevante aqui é que os símbolos de Christoffel só dependem dos coeficientes da métrica e das suas derivadas, que são objetos de natureza explicitamente tangente, né? Não me importa nada como a superfície, o formato dela no R3, mas sim como é a métrica em cada espaço tangente. E aí o que a gente tem é que se você tem uma isometria local, os símbolos de Christoffel são os mesmos, né? Então, se você tem você tem duas superfícies, M1 e M2. A isometria local. E X é uma parametrização de M1, e portanto X bola Φ é uma parametrização de Φ bola X, né? Φ bola X é uma parametrização de M2. Então o que você conclui, né? Que se você tem associado à parametrização X os símbolos de Christoffel γ e jk calculados no ponto UV e os símbolos de Christoffel associados à parametrização X-til você chama de γ e jk til no mesmo ponto V, né? Φ bola X e X são parametrizações definidas no mesmo domínio, no mesmo U. Então, o que a gente pode dizer? Se Φ é uma isometria local entre M1 e M2, a gente sabe que os coeficientes da métrica são os mesmos, já provamos isso, né? O G e J são X em derivada na variável I, produto interno com a derivada na variável J. Se você compõe com uma isometria, a diferencial da isometria some no produto interno e, portanto, os G e J são iguais aos G e J til. E, portanto, os símbolos de Christoffel vão ser os mesmos, né? Então, reparametrizar uma superfície, se você tem que duas superfícies são localmente isométricas, os símbolos de Christoffel são os mesmos. E, portanto, tudo da geometria que depender somente dos símbolos de Christoffel vão ser invariantes por isometrias entre duas superfícies. Uma coisa que depende somente dos símbolos de Christoffel é a curvatura gaussiana, e aí isso é o que vai permitir a gente demonstrar o teorema egregium de Gauss, né? Que vimos em ação quando a gente calculou a curvatura gaussiana do cilindro e do plano, eram iguais, e a gente exibiu uma isometria local entre esses caras, né? Então, acho que a gente está passado da hora. Qual que é o plano? Né? Eu sempre projeto coisas grandes e não termino. Queria ter falado hoje das equações diferenciais das geodésicas, que saem em termos dos símbolos de Christoffel, e estudar as geodésicas como solução de problemas variacionais. A gente faz isso na próxima aula e continua tentando... o meu plano é pelo menos mostrar o teorema fundamental das superfícies, que é um análogo ao teorema fundamental das curvas, né? A gente, dadas curvatura e torção, a gente determinava a curva no espaço. O que eu preciso dar a respeito de uma superfície para determinar essa superfície a menos de um movimento rígido do ambiente? Então, tentar caminhar nessa direção, isso é o que a gente chama de teorema de Bonnet. E aí um bônus que eu vou tentar fazer depois é o teorema de Gauss-Bonnet, que relaciona a curvatura gaussiana com, por exemplo, a soma dos ângulos internos em um triângulo em cima dessa superfície.
E aí isso aí é uma coisa que o pessoal que vai fazer geometria hiperbólica lá no seminário vai poder usar para tirar umas conclusões bem interessantes. Tá bom? Então acho que vamos ficando por aqui. A minha promessa de fim de aula de hoje é dar uma conferida nessas contas todas e ver direitinho esse teorema anterior, tá? Passar isso ali. Então, vou ficando por aqui. Pessoal do vídeo, eu agradeço. A gente se vê na próxima e posso ficar mais uns minutinhos se alguém quiser perguntar alguma coisa do pessoal que está ao vivo aqui. Então, valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.